Mas depois, ó, Entendi. já voltando às regras. A regra número 1 era: maximize suas experiências positivas. A 2 era basicamente a mesma coisa que a gente já Comece falou aqui. Comece cedo. cedo a investir em experiências. Aí na 3 eu quero saber se a cabeça de vocês deu nó. Logo quando viu a regra já. Ter como objetivo morrer sem nada. Essa é a regra número 3 dele. E aí? Então, Vai lá. assim que eu li, eu falei, isso é um absurdo. Eu sou um consultor financeiro. Eu tenho pais que são professores de finanças. Posso voltar a câmera pra mim? Ó? Quando Pode. o Felipe ele pegou essa parte, ele mandou um vídeo. Ele tava assim, ó. Tenha como objetivo morrer sem nada. Eu tô lendo aí. Por favor, pega de volta pra mim. Eu tô Mas volta a câmera pro Felipe. Aí, resumo no chat GPT, né, pra fazer o podcast. E aí eu li e falei assim, pô, isso é um absurdo. Isso é uma irresponsabilidade tamanha ter essa afirmação. Por mais que o livro tivesse escrito isso na capa, eu não achei que ele iria, de Queria ter fato, essa falar audácia, disso. né? Audácia Eu, assim, falar pra disso. mim, você tá falando isso pra mim? É um clickbait essa capa, Exato. sabe? E eu respirei, não joguei o livro longe, mas falei assim, cara, vamos lá, vamos tentar entender o que ele está querendo dizer. E aí ele traz justamente vários pontos que eu criticava mentalmente, né, comigo mesmo, ele foi quebrando ao longo do tempo. E é óbvio, assim, que ele até fala muito isso no livro, né? Morrer sem nada é impossível. Não sei se já vou entrar nesse assunto, algumas das dúvidas que eu tive foi assim, poxa, e acho que é uma das primeiras que ele fala também, né? Mas e meus filhos? E a herança? Porque todo mundo, né, ou a maioria das pessoas pensa em deixar algo para os seus filhos, para quem tem filhos, para quem quer ter filhos. Meus pais sempre falaram sobre isso. Meu pai fala, a melhor coisa que um pai pode deixar para o filho é não deixar dívidas, né? Não deixar problemas. A segunda melhor é uma herança boa. Então sempre teve essa vontade. E você pensa isso de uma maneira altruísta. E ele começa a mencionar, por exemplo, a gente tem a questão das heranças. Às vezes, não quer deixar para os filhos para não mimar os filhos, mas quer deixar para uma instituição filantrópica. E ele menciona vários casos, né? Ele menciona o caso, por exemplo, de uma mãe que tinha muito dinheiro, teve uma filha, a filha, aos 40 anos de idade, se divorciou, estava muito apertada financeiramente, com dificuldade de criar, né, os próprios filhos, e a mãe era milionária em dólar, dava uma ajuda aqui, outra lá, mas ela passou por muitas dificuldades na vida. E depois se casou de novo, conseguiu um emprego melhor, e aos 60 anos, ela estava melhor financeiramente, foi quando a mãe dela faleceu e deixou alguns milhões de dólares para ela. E eu falo assim, se você ama tanto seus filhos e quer deixar algo para eles, por que você não doa em vida? O benefício que isso vai ter enquanto eles ainda são jovens e a certeza de que eles vão ter um colchão financeiro vai trazer um bem-estar para a vida deles muito, muito grande. Então eu falo assim, se você realmente se preocupa com seus filhos, por que você não doa em vida? Óbvio que você tem que tomar os cuidados de criar um filho que seja responsável para lidar. Às vezes pode até fazer doações pequenas ou deixar um pouquinho mais para frente, quando ele for um pouquinho mais velho, entender o valor do dinheiro. Mas o ponto é, se o seu filho tem boa educação financeira e é seu papel, ele vai valorizar esse dinheiro e vai ter um pouco mais de conforto e vai poder investir em experiências ainda cedo. A mesma coisa para instituições filantrópicas. Ele fala, poxa, é muito legal aquela senhora que trabalhou. A gente tem um caso daquele faxineiro que a gente mencionou lá no Psicologia Financeira, que deixou não sei quantos milhões de dólares para a universidade. Ele é muito altruísta, passou a vida inteira poupando para tirar tudo da faculdade. Óbvio que ele é altruísta, mas se ele fosse realmente altruísta, será que ele não poderia ter doado uma parte disso em vida, pelo menos? Quantas pessoas, nas décadas que ele ficou economizando esse dinheiro, ele não poderia ter ajudado? Ronald James Reed. Ele mesmo. Cara. Então, Morreu assim, com 8 milhões. de dólares, né? Isso. Se dá um pouquinho mais de 10 trilhões de reais, né? Então, assim, a primeira quebra que tem essa da questão da herança e como você pode ajudar seus filhos e deve ajudar seus filhos e a sociedade como um todo em vida. Você não precisa morrer para fazer isso, né? Aí tem dois pontos que eu acho legal citar, até pelos exemplos que a gente tem dentro da consultoria, né? Primeiro, ele dá o exemplo também que eu achei bem legal, que ele fala assim, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, hoje, os pais vão deixar a herança aos 90, talvez, quando eles falecerem, para os filhos que têm 70. Então, talvez... talvez assim... herança. Exato, se você vira para uma pessoa de 70, provavelmente ela vai preferir trocar, sei lá, quantos milhões por 10 anos de vida. Sim, se ela pudesse ter os 10 anos, se pudesse voltar aos 60, vamos dizer assim. E não pode. Não pode. Então, é interessante esse ponto, até para você conseguir trazer uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, ou quem você quiser ajudar, né? Não necessariamente filhos, mas às vezes, enfim, parentes e filantropia de forma geral.
Por outro lado, o que eu vejo muito no dia a dia são pais preocupados também o que esses filhos fariam com a grana, né? Por uma questão até de irresponsabilidade. E tem aquela questão também que eu já ouvi muito, que é assim, se eu faço a doação hoje, eu perco, talvez, o elo familiar.